Olá pessoal, aqui é o professor Jefferson Sim, e na última aula nós falamos de forma geral sobre a curva de secagem, curva essa que nós representamos nessa figura. Vocês têm um pouquinho mais de informação sobre isso lá na seção 9.5b do Jancoplis, na leitura complementar indicada, tá? Então, só fazendo um breve resumo dessa sessão, né? É, desse gráfico, para retomar, é, vocês lembrarem um pouquinho sobre o comportamento geral da secagem. Nós temos então essa linha preta, onde temos a evolução do conteúdo de umidade do material, né? Então ela começa lá em x0 e vai até a umidade de equilíbrio, tá? Nós temos nessa linha vermelha a derivada, então seria a velocidade de secagem, tá? Ou a taxa de secagem, tá? Então a derivada aqui seria essa taxa de secagem. E a linha azul, a temperatura da superfície do material, né? Então ela inicia aqui num T0, que seria a temperatura ambiente do material, né? E vai até lá a temperatura do gás de secagem T infinito, tá? Então a gente dividiu em quatro fases, que seria a fase AB, o período transiente, o início da secagem, a fase BC, o período de taxa constante, e a fase CD, o período de taxa decrescente, e D e E é o fim da secagem. Então, os dois períodos aqui, B e C e D, eles são os períodos mais importantes da secagem. Esses períodos é o que nós vamos ver com mais detalhe. Tá? Então aqui a gente fez uma série de observações a respeito dos períodos. Tá? Então o que nós vamos ver hoje é sobre a predição dos tempos de secagem. Ok? Bom, então antes de abrir esses dois períodos que nós vimos, tá? A gente vai a algumas definições. Tá? Primeiro, a gente já falou o conteúdo de água livre, que é aquilo que eu consigo realmente secar, né? E esse conteúdo de água livre, ele é definido como a diferença entre a umidade absoluta do material total, né? Ou até mesmo a gente pode aqui inicial, menos a umidade de equilíbrio do material, tá? Então, só lembrando aqui que essa umidade absoluta, né? Umidade absoluta ela tem como unidade quilograma ou grama de água por quilograma ou grama de sólido seco. Tá? Então também é chamada de umidade em base seca. Tá? Bom, outra definição é de velocidade de secagem, né? Ou seja, a quantidade de água de, de água que deixa o sólido por, por unidade de área.
por unidade de área. Certo? Então, essa velocidade de secagem nós definimos aqui como a letra R, tá? The rate, tá? Então, a velocidade de secagem é definida pela letra R. Bom, para chegar nessa equação, então nós vamos fazer o seguinte, né? Temos que dx dt, né? Ele é a quantidade de água por unidade de sólido seco, é a variação dessa quantidade de água por unidade de sólido seco com o tempo. E dx dt é negativo, né? Então, para corrigir o sinal, nós temos aqui um valor de menos aqui na frente. Deixa eu só arrumar aqui melhor para vocês entenderem, tá? Então, de novo, dx dt como sendo quilograma de água por quilograma de sólido seco. Segundo aqui vão representar como segundo como tempo, tá? Bom, dx dt tem um valor negativo, né? Uma velocidade de secagem ela não seria negativa, senão não seria secagem, seria absorção, tá? Então eu vou colocar um valor de menos aqui para abater esse valor de negativo de dx dt, tá? Bom, para transformar então essa unidade, então aqui na unidade quantidade de água, né? Quilogramas, que deixa o sólido por unidade de área. Então a unidade que eu quero aqui no final é quilogramas por metro quadrado, quilograma de água por metro quadrado, tá? Então, para mim transformar isso aqui, a primeira coisa que eu preciso é eliminar esse parâmetro e velocidade, né? Desculpa, velocidade aqui, metro quadrado, segundo, né? Vamos arrumar isso aqui melhor também, tá? Então, a unidade disso aqui tem que ser quilograma por metro quadrado segundo. Velocidade, tá? De secagem, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar esse quilograma de sólido seco. Para isso, nós multiplicamos pela quantidade de sólido seco, né? Se eu multiplicar isso aqui por quilograma de sólido seco, eu vou eliminar essa informação. Então, multiplicando dx dt, eu elimino o problema de quilograma de sólido seco, tá? Então, aqui eu vou multiplicar pela massa Ls de sólido seco no material, tá? Então, Ls é a massa de sólido seco, tá? Normalmente aqui a unidade disso aqui é quilograma, tá? E agora eu tenho que introduzir ali o metro quadrado, então o que eu faço aqui, né, é fazer o seguinte, tá? Dividir isso aqui por metro quadrado, que nada mais é do que a área de secagem, tá? Então, definimos velocidade como sendo, né? Como sendo a área de secagem. Normalmente aqui em metro quadrado ou unidade correspondente, tá? Então aqui a velocidade é definida como o produto da variação do conteúdo de umidade com o tempo, tá? Da variação do conteúdo de umidade com o tempo, né? Variação do conteúdo de umidade com o tempo, que multiplica a massa de sólido seco dividido pela área, tá? Essa é a equação, então,
a equação que define a minha velocidade de secagem, tá? Bom, então, no período de taxa constante, tá? Então, aqui, né? No período tá? Então, no período de taxa constante, o que é que a gente faz aqui nessa equação, tá? Separe as variáveis, né? Então, dx é igual a menos R vezes A sobre LS, que multiplica dt, correto? Fizemos a separação de variável. E agora nós vamos integrar essa equação de x0 até um x qualquer aqui, né? E agora, muito bem, se a taxa é constante, R é uma constante, né? É claro, se não haver encolhimento do material. Mas isso é uma questão que não se aborda aqui na disciplina, na graduação, tá? Então, se a taxa é constante, né, a velocidade de secagem vai ser constante, então essa minha integral vem aqui. Nós vamos chamar isso aqui de 0 até t, tá? Então, integrando, né, x menos x0 é igual a menos r a sobre ls vezes t. Bom, o que eu posso fazer é separar essas variáveis, reorganizar essas variáveis, né? Aqui eu posso escrever essa equação da seguinte forma, que x vai ser igual a x0 menos r vezes a dividido por ls vezes t, tá? Onde eu tenho aqui, né, o comportamento da secagem nesse período, tá? Então, ela começaria aqui, num x0, num determinado x0, valor de x0, certo? E seria uma linear descendente, uma equação linear descendente, tá? Com inclinação menos RA sobre LS, tá? Essa seria a inclinação dos meus dados. Então, comportamento de x. Mas eu também posso escrever essa equação da seguinte forma, tá? Também posso escrever essa equação da seguinte forma, onde t é igual a ls sobre a vezes r, tá? x0 menos x, tá? E eu quero, escrevendo essa equação, saber o tempo que demora o período de taxa constante. Então, para isso, eu vou definir que lá naquela minha figura, lá do comportamento geral da secagem, eu vou definir que quando acaba o período de taxa constante, x se chama xc, ou seja, tá? Ou seja, conteúdo de umidade crítica, tá? Então, eu vou definir como sendo o conteúdo de umidade crítica. E aí, isso eu vou chamar de T1, tá? Então, dessa forma, eu tenho a equação, essa equação aqui seria A2, né?
Então, essa equação aqui seria A3. Melhor, acho que essa aqui é 3. E essa equação seria a 4, onde sendo T1 o tempo de secagem, a taxa constante, e XC o conteúdo crítico de umidade do material. Então vejam que esse conteúdo crítico de umidade do material, ele vai depender, é claro, do tipo de material, tá? Depois nós vamos ver mais um pouco, um exemplo a respeito disso, tá? Já na próxima aula.